Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. E no tutorial de hoje vamos aprender a fazer com apenas um molde esses dois modelinhos de saia saída de praia. Imprima o seu molde em folha A4 na impressora comum. Você encontra o molde nas descrições do vídeo. O molde é grátis. Já com o tecido cortado às 4 partes, porque são 2 saias, frente e costas cada uma, total de 4 partes, você dobra o molde. Como você vê no vídeo, eu dobrei o molde e eu vou fazer na altura do quadril, meio da altura do quadril com cos, a marcação onde vai ser costurado o tecido que vai ser embutido o cordão ou rolo T. Aqui na overlock eu já vou iniciar a costura. Eu começo fechando os roletês. Para fechar o roletê, eu dou uma leve esticadinha em todas as peças, porque o roletê é uma peça que vai ser esticado para ser amarrado conforme a pessoa escolher o ajuste. Então, para não acontecer da costura da overlock estourar, eu passo a costura com uma leve estica em todos eles. Não é até o máximo, é só um pouquinho, meninas. Com os roletês já costurados, eu vou costurar agora a lateral das peças que serão feitas a costura para o drapeado da saia. Então, são 3 peças, o drapeado da frente de uma saia e os 2 drapeados laterais da outra saia. Lembrando que as medidas são o drapeado frontal, é a medida da marcação que foi feita no início, e o drapeado lateral é o comprimento da costura da lateral da saia. Não tem segredo, meninas, não tem segredo. Dúvidas, pode perguntar para mim nos comentários. E meninas, se vocês estão gostando dos nossos vídeos, deixe seu joinha, deixe seu like para sabermos que vocês realmente gostam dos nossos vídeos. E para o pessoal que está chegando aqui, o pessoal que é novo, inscreva-se no canal, fiquem de olho em todos os nossos posts, ative as notificações, não perca, porque nós temos muitos projetos maravilhosos para trazer aqui para vocês. Terminada essa etapa, eu vou virar os roletês com auxílio de um vira-cordão. Se vocês não tiverem, caso tenha interesse, eu vou deixar no link das descrições onde eu comprei o meu, e ele me facilita a vira de todos os cordões bem rapidinho. Terminada a vira dos cordões, dos roletês, eu vou deixá-los reservados e em seguida vamos dar continuidade à costura da peça das saias. Os roletês já foram virados, agora eu reservo e vou pegar as peças para fazer a costura. Meninas, eu vou fazer primeiro a costura da saia que vai fazer o drapeado na lateral.
A saia que tá com a marcação do drapeado frontal, eu vou fazer depois, porque eu vou utilizar a máquina galoneira e eu já faço as duas peças ao mesmo tempo. Então, eu vou deixar pronta o fechamento, né, a costura da lateral da saia com o drapeado lateral primeiro. Costura lateral da saia com o drapeado lateral já feito, eu vou costurar o elástico no cos. Esse elástico que eu vou utilizar é o elástico de 3,5 milímetros. Vou costurar ele todinho na cintura de fora a fora. Tá aqui, ó, meninas, a descrição. Elástico de poliéster 3,5 centímetros ou 35 mm, tá? Eu não uso elástico de algodão, porque não dá certo, a peça não fica bonita. Para moda praia, elástico de poliéster sempre. Fitness também. Então, eu faço a medida exata do cos. Eu não faço apertadinho e não faço sobrando. Eu faço a medida exata do cos, porque eu não quero esse cos franzido e não quero ele esbeiçado. Então, tem que ser a medida certa. Já vou deixar cortado o segundo elástico, porque vai ser aplicado na saia com fechamento frontal. Para a costura da aplicação do elástico na cintura, como você está vendo, eu coloco de um lado, na pontinha da costura, dou a volta, verifico se esse elástico do outro lado, a passagem ele não está embolado. Estando certinho, eu faço o fechamento da costura, exatamente como você vê no vídeo, tá? Ele é costurado certinho na base da costura que já foi feito o fechamento da lateral. Então, eu já vou fechar a costura do elástico no cos todinho, tá? Eu faço esse fechamento nas duas saias. É o mesmo procedimento. Meninas, não tem necessidade de esticar, tá? Não precisa esticar o elástico nem o tecido. Faça a costura normalmente na sua máquina, sendo overlock. Não indico fazer essa costura na reta. Nunca fiz, mas se você tem a experiência ou quer testar, nada impede. Você pode estar testando numa reta doméstica também, tá bom? Com o elástico todo costurado, ele vai ser rebatido lá na galoneira, dobradinho. Então, essa parte da saia vai ser feito drapeado na lateral também lá na galoneira, conhecida também como colarete, e então nós vamos para lá daqui a pouco fazer esse serviço. Antes de ir para lá, eu verifico se o elástico todo está costurado, se não faltou alguma parte sem costura, se a saia tá toda costurada nas laterais também, tá? Para controle de qualidade. Eu não gosto de surpresas futuras e ter que refazer. Então, aqui, ó, como você vê também no vídeo, eu tô mostrando, aqui é onde vai ficar a aplicação do tecido interno do drapeado, tá? O meu tá maior um pouquinho, eu vou cortar, mas não tem problema, tá bom? Essa diferença é a diferença da medida do cos, tá? Esse aí eu retiro, se acontecer com você também, retira depois. Já aqui na galoneira, eu estou iniciando a costura do rebatimento do cos. Então, tem gente que fala rebater ou costurar o cos. Então, aqui eu tô fazendo a costura do cos,
Eu não faço com estica também, porque eu uso fio de poliamida, conhecido como fio de elanca, tá? Tenho fios de overlock também para outros tecidos que não têm a necessidade de elástica maior, mas neste caso é uma peça que a cliente vai esticar por ser um tamanho único, veste PM e G. Então, você, quando utiliza esse fio, que eu uso esse fio, não tem a necessidade de fazer estica do tecido. A única coisa que eu faço é a organização do tecido para que ele não fique costurado torto, tá? Quando é feito o rebatimento do elástico. E quando eu faço o rebatimento do elástico aqui na galoneira Colarete, eu utilizo uma guia chamada dedinho para passar essa costura retinha, tá? Eu mostro para vocês à frente como vai ficar essa costura, tá? No término, eu vou mostrar o detalhe de como fica essa costura. Agora chegou o momento de fazer a costura do drapeado nas duas laterais, onde vocês veem minha indicação aqui no vídeo. Então, aqui com o tecido, tá? Para posicionar para costura, eu centralizo ele na costura, como você pode ver, as duas extremidades estão marcadas, porque estão abaixo do meu dedo, estou segurando-as. Então, eu vou fazer o encaixe aqui na máquina da peça e eu vou costurar com uma agulha. Minha máquina é Abracob BC 4000 de até 3 agulhas, BC 4000 de até 3 agulhas, e eu vou retirar uma, porque eu estou usando duas agulhas. Vou retirar uma agulha. A agulha dessa máquina, muitas vezes pode ter acontecido como acontece comigo. Eu comprei a máquina e não sabia que ela precisava dessa agulha específica, B63 DVX, tá? Por que DVX? Porque ela é um pouquinho menor, tá? A B63 normal, ela é 1 milímetro maior, não lembro quanto, se 1 ou 2. E ela não dá a costura perfeita, ela pula ponto. Aqui, ó, eu tô encaixando a peça na regulagem do dedinho para a esquerda, para que esse tecido do drapeado abaixo fica centralizado, para que ele não dance lá embaixo, ele não escape lá embaixo. A gente fala dançar, que é o escape dele lá embaixo. Eu seguro os dois ladinhos dele, como você pode ver, e vou fazendo a costura. Meninas, se você tiver medo de passar e ficar torto ou errado, passe com muita calma. A agulha, ela tá centralizada sob a costura central, tá? Da lateral. Então, vai ficar costura sobre costura, então não vai ficar feio. As duas costuras da lateral vão ficar de ladinho, então não vai aparecer, não vai ficar feio, vai ficar um acabamento muito bonito. Façam assim, façam com muita calma, se não tiver prática, tá? As meninas estão iniciando, como não tem prática, como eu não tinha no começo, fazia bem devagarinho. Então, vocês vão fazendo bem devagarinho, tá? Para ter uma cobertura bonita, que é o importante, uma cobertura bonita, um acabamento bem feito. Esse pedaço que sobra, tá? Eu vou cortar depois. Aí eu já vou retirar aqui e fazer o posicionamento da outra peça para costurar também. Acompanhe aqui no vídeo. Se tiverem dúvidas, pergunte nos comentários e eu vou tentar respondê-las.
Agora é só repetir o mesmo processo como eu faço do outro lado e costurar todo o tecido do drapeado da segunda lateral da saia. Agora, nós vamos costurar as duas extremidades do tecido, que vai passar o roletê na parte interna. Então, aqui eu vou fazer o encaixe na peça dedinho, a lateral, certinha, tá? Continua com uma agulha ainda, meninas. Faço o encaixe certinho na peça, guia, e assim que eu centralizo a agulha, deixando o espaço em que vai passar o roletê, eu inicio a costura, tá? Segurando também as laterais, as extremidades do tecido na parte de baixo, tá? Então, eu seguro em cima, sentindo o tecido embaixo e vou deslizando até terminar. Eu repito essa costura dos dois lados dos 3 roletês, tá? Os 3 tecidos que vão passar os roletês, que são as duas laterais da saia drapeada lateral e também o tecido da saia que vai ser feito o drapeado central. Nós vamos aprender logo em seguida dessa saia aqui. Agora, eu repito o processo na outra lateral da saia, tá? Faço a segunda costura para fazer o fechamento da passagem dos dois ladinhos do roletê, que ele vai subir e vai descer, para ser amarrado o lacinho na parte da barra da saia. Meninas, o acabamento da costura interna fica assim, muito bem feito. Sem rebarbas, sem nada torto e nada mal feito. E nada por costurar. O tecido, ele não escapa. A costura passa em toda a extremidade dele. E agora, eu já, continuando o trabalho, eu faço a barra, também utilizando a guia dedinho, para que essa barra fique retinha e sem formação de bananinha. Para as meninas que são iniciantes, a bananinha nada mais é do que aquela barra que a gente passa a costura e forma ondulações. Ela fica tortinha. É muito comum isso acontecer no tecido de lycra, num tecido fitness, uma poliamida, um tecido de alta elasticidade. Então, a parte de cima não acompanha a puxada do calcador. Isso faz com que deslize mais rápido a parte de baixo, a parte de cima fique aquelas ondulações depois que é feita a costura. E nós não entendemos por que isso acontece, né? Então, esse esse aparelho guia, tá? Eu friso muito esse aparelho nos meus trabalhos por conta da qualidade que ele melhora a costura final da peça da roupa. Então, eu uso ela para
tudo. Essa guia eu uso em tudo. Eu uso no fitness, eu uso no biquíni, eu uso em saída de praia. Tudo que eu precisar, que eu ver a necessidade da guia, eu uso ela. Não descartando outras, caso você já tenha e seja habituada a trabalhar, tá? Mas para quem é iniciante, ela é incrível. Eu usava uma outra guia, mas depois que eu conheci essa, eu comecei a usar ela. Com a barra feita e o acabamento muito bom, agora nós vamos fazer os 2 furinhos. Eu faço, né, a limpeza da peça e em seguida os 2 furinhos, aonde serão passados o roletê. Então, ele vai entrar aqui na marca, onde vai ser feito o pique, vai passar lá por cima, atrás do tecido embaixo do cos, e vai voltar saindo no segundo pique, que você viu na imagem, são 2 piques, um de cada lado. E para passar o roletê, eu uso o auxílio de uma pinça, mas você pode utilizar qualquer outra peça que você já tenha experiência. Se você não tiver nenhuma peça que te auxilie, eu utilizo a pinça, que ela veio junto com o meu vira-roletê, quando eu comprei. É um kitzinho, muito baratinho. Deve estar cerca de uns R$20. Eu paguei menos, tem uns 2, 3 anos já que eu tenho o meu. E então, hoje deve estar uns R$20. E eu utilizo essa pinça para fazer a passagem desse cordão roletê dentro do tecido que foi costurado na parte interna da saia para passarmos o roletê e fazer o drapeado. Então, eu vou passando e vou igualando, tá? O mesmo tamanho dos 2 lados. Da mesma forma que eu tô fazendo, você faz na sua peça e repete também do outro lado. Fica muito lindo, meninas. Fica muito lindo. Passagem do roletê feita e organizada, eu faço um nozinho na pontinha e em seguida faço o laço. Faça também na sua peça, vai ficar super delicado. Esse é o acabamento interno e o lacinho vem no acabamento externo da peça. Eu repito o processo do outro lado e estará pronta a nossa peça.
Para você que acompanhou até aqui, concluiu já a primeira peça, parabéns. Vamos iniciar a segunda peça. Eu já fiz a remoção novamente de uma agulha e aqui será feita a costura com uma agulha apenas na parte interna do tecido, tá? Do drapeado. Então, eu posiciono o tecido do drapeado em cima da marcação que foi feita lá no início, no término do corte, com o posicionamento do molde, e então eu sobreposiciono o tecido, encaixo ali na peça guia do dedinho, afastada para a esquerda, porque eu preciso centralizar o tecido debaixo do drapeado na agulha que está única, tá? Na costura. E aí eu já inicio segurando as duas extremidades para que não escape o tecido de baixo e vou deslizando, fazendo todo o mesmo processo que foi feito na costura do drapeado lateral da primeira saia, tá? Aqui eu reposiciono a guia dedinho para marcação da direita na máquina, no alinhamento da costura da lateral, conforme foi feito na primeira saia. Agora vamos repetir o processo da costura da lateral, da passagem do roletê no drapeado frontal da segunda saia. Então, eu movo novamente a guia dedinho para a direita, centralizando a costura na borda do tecido do drapeado, na borda do tecido de baixo, que será o drapeado. Com a costura do tecido do drapeado pronto, vamos agora na overlock fazer o fechamento lateral dessa saia. Então, posicionamos o tecido direito com direito e faremos a costura do fechamento das duas laterais.
Concluído o fechamento da costura das duas laterais, vamos iniciar o processo de elastizar o cos. É o mesmo elástico que foi cortado, a quantidade de 2 lá no início da primeira saia. Então, nós vamos pegar aquele elástico que foi reservado, tá na mesma medida, as 2 saias. Então, vamos reposicionar neste cos e repetir todo o processo do primeiro cos. Acompanhe o vídeo, que ele será feito exatamente da mesma forma. As meninas que não têm experiência, é iniciante, então eu vou repetir totalmente o mesmo processo para que vocês possam acompanhar, tá bom? Terminado toda a costura aqui na overlock, vamos lá para a galoneira colarete terminar os próximos acabamentos. Aqui na colarete, nós vamos rebater, costurar o elástico da cintura e vamos fazer a barra da peça. Lembrando que é todo o processo que já foi ensinado na outra saia. Então, faremos o fechamento da barra, porque já foi feito o fechamento do tecido do drapeado, a costura do tecido do drapeado frontal. E então, assim que terminarmos a barra, já vamos fazer o rebatimento do elástico. Meninas, é exatamente o mesmo procedimento da saia anterior. Acompanhe o vídeo. As meninas que são iniciantes, se não têm prática, vai costurando a peça de vocês juntamente com as etapas que eu vou repetindo na segunda peça. Agora, você me acompanha aqui no fechamento do cos, exatamente o procedimento do cos da saia anterior. Agora, vamos fazer o fechamento do cos da segunda saia.
Já com o fechamento do cós da saia concluído, vamos fazer a limpeza de todas as linhas, restinhos de fio que fica. Vamos deixar a peça bem limpinha e organizada e vamos dar continuidade na passagem do roletê frontal. Então, verificada a costura, tudo certo, tudo ok, tá? Controle de qualidade sempre tem que ter na peça. Então, vamos agora fazer o pique para passar o roletê frontal, exatamente como foi feito na saia anterior. Meninas, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, além do molde gratuito da saia 2 em 1, os tecidos e acessórios que eu utilizo para trabalhar. Muitas meninas são iniciantes, têm dificuldade de saber qual é o material adequado para fazer esse tipo de saia e saída, né? Então, eu vou deixar lá para vocês nas descrições linhas que eu utilizo, a guia, os fios, vou deixar o vira-rolotê, a pinça, vou deixar lá para quem tiver interesse em adquirir, não tem acesso, não sabe onde vende. Muitas meninas me perguntam nos comentários onde eu compro a guia, onde que encontra, qual é o material, qual é o nome do material. Então eu vou deixar lá nas descrições para vocês disponível, para que vocês possam estar adquirindo produtos de qualidade com o meu trabalho, que a venda é garantida. O cliente ele quer qualidade e preços. Eu compro tudo peças de qualidade, tecidos de qualidade, e eu consigo um preço bom porque eu pago mais em conta, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui também. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, se vocês gostaram, deixe o seu like. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos tutoriais. Vejam os outros vídeos que nós temos, são maravilhosos. Tudo que tem aqui é feito com amor e carinho, pensado em vocês. E, inclusive, esse projeto, ele foi pedido por uma inscrita aqui do canal, nós conseguimos atender o pedido dela e somos muito gratos por todos vocês aqui. Então, se você chegou até aqui, parabéns, você concluiu mais um projeto com sucesso, que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha muitas e muitas vendas, que a gente consiga fazer a diferença na vida de vocês também, assim como tem sido na nossa vida. Deus abençoe todos vocês. Obrigada por tudo, por estarem aqui comigo, por acreditarem no nosso trabalho, confiar no nosso trabalho. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Gratidão.